Hoje à noite eu quero falar sobre o chamado, ou melhor, o chamado. O melhor, o maior chamado que nós temos, cada um de nós. Cada um de nós temos sim uma comissão, somos comissionados por Deus, mas existe um maior chamado de todos, o principal chamado, o que vem antes, a primícia dos chamados. E é isso que nós vamos falar hoje à noite. Que bom que você está aí. Se você trouxe o seu aplicativo, se você trouxe a sua Bíblia, abra em Isaías. Nós vamos falar sobre o chamado, inicialmente o chamado dele, como ele foi comissionado, quando ele foi chamado, quando ele disse sim para Deus e começou uma história fantástica, seguramente um dos maiores profetas que a Bíblia fala. E vamos falar um pouquinho sobre Isaías, e aí a gente vai a partir daí. Então, se você abriu aí em Isaías, no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1 de Isaías, e conta a experiência dele, que diz o seguinte, Isaías 6, o verso 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com outras 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Daí que o pessoal se inspira para encher esse lugar com a maquininha aquela. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito entre homens também de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo com uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a tua culpa será removida e o teu pecado perdoado. Então eu ouvi uma voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Papai, obrigado pela tua palavra, te peço graça, sabedoria, Papai, que eu desapareça e que a tua palavra permaneça e que a tua palavra seja glorificada nessa noite em nome de Jesus. Amém. Esse é um chamado emblemático. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz que envia-me a mim. Cara, esse chamado faz tremer. Quando você olha para esse chamado, para essa comissão fantástica de Isaías, é incrível. E nós sabemos o que aconteceu com a vida dele, quem ele se tornou, que virou esse homem. Mas nós não focamos na ordem dos fatos. Nós focamos no chamado, e esse chamado, que é a comissão que nós até hoje passamos para a igreja, passamos para as pessoas que frequentam igrejas, de terem um chamado, de dizer, envia-me a mim, se colocar à disposição, eu estou aqui para servir, vamos servir, todo mundo tem que servir, porque isso é uma comissão do Senhor, e de fato é uma comissão do Senhor, mas a gente coloca em primeiro lugar o que acontece aqui, nesse chamado, e quando diz assim, envia-me a mim. Mas existe algo que acontece antes disso. Antes dele aceitar o chamado, ele diz o seguinte, eu não tenho condição de fazer isso aí. Olha para mim, olha para a minha situação, olha para o meu estado, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de estar próximo desse ser que é santo, desse ser que é o Senhor dos exércitos. Ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem pecador e eu habito com pessoas que são igualmente pecadoras igual a mim. Eu não tenho condição nenhuma, eu vou perecer.
E um dos anjos vem do altar com uma brasa viva e toca a sua boca, justamente em alusão a esses lábios impuros que ele tanto fala, ou seja, do que brota dentro dele. A boca fala o que o coração está cheio. E ele diz, cara, a minha situação é essa. E ele toca com uma brasa viva com um sinal de que o que sai do altar o purifica. E aí ele diz o seguinte: após isso, após ter os seus pecados perdoados, lembra, nós estamos no Velho Testamento, Cristo vem lá na frente depois. E aí quando ele ouve a voz de Deus dizendo, quem enviarei? Ele olha para a sua condição e ele continua entendendo que ele precisa do toque de Deus, mas agora ele já não tem medo de Deus, como ele tinha antes, porque antes ele tinha medo de sequer estar junto de um ser tão santo, e agora ele já não tem medo. Por quê? Porque ele está próximo desse ser, e quando esse ser santo diz, quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui. Se serve o que eu tenho, eu estou à disposição. E esse chamado, ele é tão lindo, e quando nós passamos esse chamado para frente, que até hoje ele serve para você e para mim como um chamado daquilo que nós temos como comissão da parte de Deus. Se você ainda não entendeu, é por óbvio que você tem dons e talentos, e óbvio que você tem uma comissão. Você não foi chocado no universo. Você tem um propósito, você tem um plano e projetos e dons e talentos que servem, obviamente, para alguma coisa. Mas eu preciso hoje abrir o coração e dizer que a igreja tem focado demais no servir. E eu espero que você me entenda quando nós chegarmos no final dessa mensagem. Nós estamos focando bastante na comissão de fazer e esquecendo o que é prévio, que é o ser. Nós estamos focando bastante na nossa tarefa de o que fazer, de como fazer, de onde fazer, com quem fazer, o quanto vai custar e quando nós vamos fazer, do que propriamente quem eu sou. Quem é essa pessoa que vai fazer tudo isso que acontece? E a igreja, ela pulou uma etapa e ela começa a focar bastante no que nós temos que fazer e vai esquecendo de que antes de fazer, nós temos que ser. E que o principal chamado e comissão que é nosso e que foi dado e que é primícia e que é anterior é o ser. É quem eu sou nele. E aí nós criamos uma mega estrutura evangélica de pessoas que são extremamente profissionais, de igrejas extremamente profissionais, que fazem tudo muito bem feito, que ainda mais consegue se fazer com recursos, você faz algo ainda melhor. A gente só esquece de que ali dentro está todo mundo trabalhando para uma comissão, sem necessariamente ter o encontrado primeiro. E porque as pessoas estão tão envolvidas com tantas coisas importantes, e essas pessoas são tão cruciais dentro de um mecanismo e uma máquina que gira, que é melhor não tocar nelas, ou melhor não tentar fazer com que essas pessoas tenham um encontro com Deus, já que elas são tão importantes para uma estrutura. Então é melhor que a comissão aconteça, ainda que o ser esteja arrebentado. Ainda que não exista ninguém ali dentro, ainda que aquele vaso já esteja moído, mas ele tem que fazer, porque quando eu faço, eu dou a impressão de que eu estou compensando o fato de eu não ser, como que se as minhas obras compensassem a minha vida de ruínas, como que se as minhas obras pagassem a conta do fato de eu não ser. Me lembro que quando eu me converti, é óbvio que eu me apaixonei por Deus. Você não tem como não se apaixonar. A Bíblia fala muito do primeiro amor. Por quê? Porque ele é genuíno. Ora, não tem como você não se apaixonar por um Deus que te ama tanto e que te conhece tanto. E quando você tem o primeiro contato
com a palavra, e a palavra te desvenda, você se apavora. Primeira vez que você começa a louvar e você sente algo que de fato é o Espírito Santo ministrando no teu coração, aquilo que o pessoal que visita a igreja, e a gente ouve muito isso, né? O pessoal chega assim, mas que vibe boa que tem nesse lugar. Cara, essa vibe do nome que quiser dar, esse negócio quando tu sente pela primeira vez, ou quando dizem a energia boa, tem uma energia boa. Não tem como você não se apaixonar por esse Deus, quando você conhece irmãos que têm a mesma pegada que você e que estão na mesma caminhada para desenvolver, não tem como você não se apaixonar. Não tem como você não se apaixonar por Cristo quando você vai num primeiro retiro. Não tem como você não se apaixonar quando você faz a sua primeira experiência de você ofertar, que você não está acostumado a ofertar e a dizimar e fazer com um coração sincero, e de repente Deus move na sua vida e cara, tem coisa errada aqui, meu. E você começa a ter experiências com Deus sem abuso, sem nenhum tipo de manipulação, mas você tem, mas não tem como não se apaixonar. Com alguém que é tão perfeito, com alguém que é tão único, com alguém que é tão especial. Quase a Raquel quando me conheceu assim, né? Ela não tinha como não. Você vai botar, cara, como é que eu vou botar? Não tem como botar fora isso. Foi quase, passou, eu não sei se devia ter filtro, mas deu aquela passada aqui. Digo, cara, vou botar, né? Vai que... Cara, mas foi quase isso. Mas a Bíblia fala do primeiro amor. Esse primeiro amor que a Bíblia traz, ela não traz como um primeiro amor, como que se acaba uma vez. Ele traz como referência que deveria ser a vida e a constância do nosso relacionamento para sempre. Porque você não tem como ficar inerte a alguém que constantemente se revela para ti e que constantemente te faz melhor do que tu era antes. A tua versão, ela melhora constantemente. Não tem como você ficar inerte. Mas é o que acontece conosco. Porque nós nos apaixonamos por Deus e nos apaixonamos pela comissão. Porque uma coisa é clara, quando você se apaixona por Deus e você o conhece, você faz a obra, você coloca a mão no arado, como a Bíblia diz, você serve com um coração voluntário, porque não pode ser diferente. Quando Cristo encontrava as pessoas eram reveladas, eram curadas, e Cristo dizia o seguinte, agora tu pega isso e leva para outro. É inerente, ele é explícito, faz parte do chamado, a comissão de levar adiante, e não como uma pressão ou como um fardo, porque a notícia é tão boa das boas novas, que você não tem como guardar só para você. Não, eu não tenho como eu não falar para o cara que está sentado do lado. Eu não tenho como não falar. Tem uma experiência fantástica, há poucos dias atrás, um colega lá do escritório não estava bem, a gente sentou, procurei ministrar o coração dele, ele não estava bem aquela noite, estava com problemas em casa, com a sua esposa, e ele, infelizmente, optou por sair naquele dia de casa, ir para um hotel, e ele chega à noite, no hotel, e ele me contou no dia seguinte, cara, eu preciso te contar, ontem tu me ajudou tanto, eu não estava bem. Acabei indo para um hotel à noite. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu entrei no estacionamento do hotel, já era meia-noite, e de repente o senhorzinho que cuida da garagem bateu do hotel e disse assim, com licença, o senhor vai se hospedar? Vou. Eu notei que o senhor está muito triste. Eu posso orar por ti? Ele me contando no outro dia, chorando, que o tiozinho da madrugada foi usado por Deus para ministrar o cara. O que fez com esse senhor ter se manifestado? Ou seja, de dia ele estava comigo, de noite estava com o tiozinho lá, né? Não tem para onde correr. Mas o que fez com que esse senhor saísse da sua guarita e fosse ministrar o camarada? Essa comissão, ela é voluntária e ela é óbvia que tem que brotar da nossa vida. Ela não é um fardo, ela é algo que brota ao natural. O nosso problema é que a gente pulou a etapa do tenaz e da
brasa na nossa boca e nós nos apaixonamos pela comissão. Porque a comissão em Cristo, a filantropia, porque o ajudar o próximo, ele também é bonito. O ajudar o próximo, ou eventualmente servir na igreja, ou participar, voluntariado de qualquer coisa, ele também é interessante, mas quando o trabalho cresce e a igreja cresce, você também pode crescer de cargo, e você pode se colocar em posições diferentes, e você pode ter uma exposição diferente, você pode ter até um título que você jamais teria no mundo secular. E às vezes você pode até ser consagrado a algum cargo, e alguém pode te chamar de pastor, e agora estão te chamando de um título, porque antes no mundo secular ninguém ia te chamar de nada, mas agora na igreja vão forçar você até chamar de pastor. Então você vai achar o máximo porque estão te chamando de pastor. E você dá tanto valor para a comissão e não tanto para o ser chamado, e ser ministrado, e ser curado, e constantemente estar aos pés de Cristo, que é possível que nós tenhamos igrejas inteiras sem Cristo. É possível que nós tenhamos uma mega de uma estrutura com gente focada numa comissão, mas não focada nele. Não focada no cara que chama, no cara que comissiona. Em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus falando para a igreja de Éfeso, ele diz: vocês são ótimos, vocês são excelentes, vocês ministram bem, vocês alcançam as pessoas, vocês são excelentes, eu só tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram a essência. Em Mateus, no capítulo 7, diz que muitos daqueles que vão dizer: Senhor, Senhor, não vão ser salvos. E aí vão perguntar para Cristo: mas como? No teu nome eu profetizei, eu preguei, eu ensinei, eu servi, eu ajudei, eu dei, eu fiz tudo o que podia. E Jesus disse: eu não te conheço. E o interessante desse trecho é que Cristo não rebate eles dizendo: não, tu não serviu, tu não pregou, tu não profetizou, tu não ensinou. Ele não rebate, ele só diz que não conhece. Por quê? Porque de fato eles pregaram, de fato eles ensinaram, de fato eles profetizaram, de fato eles serviram, com uma diferença: não o fizeram para Cristo. Fizeram com uma outra vontade, com uma outra vocação, com outro sentimento, não o fizeram para Ele. Eles não foram curados. Por quê? Porque o fazer, ele foi mais importante do que o ser. E hoje nós temos, infelizmente, grandes organizações religiosas, grandes igrejas e denominações que estão ruindo. E o cara fica: cara, como é que esse troço está ruindo? Como que esse troço tão grande, tão importante, tanta gente ministrando e tanta fama? Cara, porque a comissão se tornou mais importante do que quem comissiona. E o serviço tomou lugar do chamado principal, da essência principal, e fez com que nós nos afastássemos de Deus e nos aproximássemos das tarefas. É impossível você ser chamado por Deus e não servir, porque isso brota dentro de ti como uma vontade de levar adiante para o camarada, que ele tem que ouvir, é impossível você ver uma necessidade e não brotar de dentro de você de uma forma natural, tentar alcançar o camarada. É impossível você ter um encontro com Deus e não querer servir o próximo. Mas é muito possível você querer servir o próximo e não querer um encontro com Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele fala das qualidades para se identificar os diáconos, para servir na igreja. De 16 qualidades dos diáconos, apenas uma delas trata de uma habilidade que ele precisa ter. As outras todas 15, falam do caráter dele. E lentamente a gente foi se preocupando cada vez menos com o coração e o caráter do camarada e focado muito mais numa tarefa, ainda que o caráter inexista mais. Mas a tarefa é tão importante e tem que ser feita, que ela vai ser feita goela abaixo, sem caráter mesmo, mas ela vai fazer como que se justificasse o caos, como que se
como que se a tarefa compensasse o sepulcro caiado. Vocês são ótimos, eu só tenho uma coisa. Jesus falou para a igreja de Éfeso, só uma. Vocês abandonaram o principal. Vocês deixaram para trás o que mais importava, que era o primeiro amor. Nada disso serve sem o primeiro amor. E infelizmente nós podemos fazer igreja sem Cristo. Nós podemos fazer uma igreja extremamente ativa, servindo a sociedade sem Cristo. É como a paternidade. Se eu sou pai na essência e eu pratico a minha paternidade, por óbvio eu vou fazer todo o que está ao meu alcance para servir os meus filhos e alcançar a eles o que eles realmente precisam. Porque um pai na essência, ele consegue ser pai e ele por óbvio vai querer servir. Mas o que nós vemos é uma paternidade que tenta alcançar só as necessidades e não o ser pai. E hoje nós vemos uma paternidade de servir como que se ela compensasse o fato de não ser pai. Uma paternidade que tenta alcançar e suprir o que falta, como que se o que falta fosse possível suprir com recursos e não com tempo. É mais ou menos por aí. É óbvio que quando você se apaixona por Cristo e você o conhece, é um caminho excelente você servir. Não há evangelho sem servir o próximo. Não há. Ele está ali, ele está conectado, ele está anexado, ele faz parte do servir. Mas o chamado principal, ele é da brasa na boca para queimar o lábio impuro primeiro. Ele vem o chamado de ser primeiro. Quando Cristo encontrava, ele não dava a comissão para as pessoas, ele alcançava o camarada primeiro. Ele primeiro curava, ele primeiro ouvia, ele primeiro ministrava, e uma vez você recebeu uma mensagem de boas novas, você não precisava nem muita coisa para que eles saíssem gritando e contando das boas novas, porque era um negócio meio automático. E quando Cristo não dizia para levar as boas novas, ele levava igual. Por quê? Porque faz parte. Ele não comissionava e dizia, eu tenho algo incrível para os outros. Pega isso e vai levar para os outros. E aquele caco desmanchando de problemas e desmanchando por dentro e de uma situação lamentável por dentro, vai aos trancos e barrancos pregando uma mensagem que é linda para os outros. Não funciona. É impossível ter um evangelho verdadeiro no coração de cada um de nós, sem que nós venhamos a querer servir o próximo de forma voluntária, mas infelizmente é possível. Nós queremos servir o próximo sem Cristo aqui dentro. Sem ser. É totalmente viável, acontece e acontece cada vez mais. E é por isso que nós vamos vendo pessoas desmoronando ao longo do caminho, pessoas desmanchando ao longo do caminho, porque aqui dentro tem que estar resolvido. Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você e depois no passageiro do lado. Para que você veja com clareza o problema que está acontecendo ao redor, para que você pense com clareza o que está acontecendo ao redor. Primeiro você resolve o que tem aí dentro, depois você quer levar adiante uma experiência que é natural da sua vida, ela brota de um testemunho. Meu irmão, a nossa vida é a melhor pregação que pode existir. A nossa vida, ela respalda o que Deus está acontecendo, eu não preciso falar, e é por isso que a mensagem de Cristo é a única que é espalhada sem fala. É por isso que a única mensagem
que convence o outro, sem nenhuma palavra ser emitida, é o Evangelho. Porque ela brota de uma vida de verdade, ela brota daqui de dentro, e aí você não precisa nem convencer o cara, ele está vendo e diz, cara, eu não sei que energia boa, que vibe, dá um nome que você quiser, cara, mas isso que tem aí, eu quero. É como quando perguntaram para o cego que Cristo cura, perguntando, quem curou? Quando curou? Hoje é sábado, não podia, é o horário, é errado. Não sei de nada. Eu não conheço a palavra, eu não conheço as boas novas, eu nem conheço esse Jesus direito, eu tive um encontro com ele, cara, e eu era cego, e hoje eu vejo, e para mim isso basta, e eu vou contar para todo mundo que foi Jesus que fez. Ele brota de forma natural, e não o contrário. Primeiro a máscara em você, e depois no outro. Nós falharíamos miseravelmente como igreja se nós incentivássemos que a sua missão principal é servir o próximo. Nós falharíamos miseravelmente antes de dizer que você precisa ter um encontro genuíno com Cristo, se arrepender dos seus maus caminhos, mudar a sua forma de agir, porque o servir ele é automático. Nós falharíamos se nós instruíssemos vocês que deveriam levar o próximo sem que sequer ouvirmos o que está acontecendo aí dentro, pararmos por você e queremos entender o que está acontecendo, se nós podemos de alguma forma ministrar o seu coração, para que daí você leve para o mundo. Nós falharíamos miseravelmente como igreja se nós nos forçássemos a levar uma mensagem em vasos quebrados. Nós falharíamos se não disséssemos para você que antes do eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, e eu reconheço que eu não tenho como ficar diante de algo tão santo, assim como Efésios fala em 1 Efésios 14, ou em 2 Pedro, no capítulo 11, sede santos como eu sou santo. Nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. O Novo Testamento fala que nós devemos ser santos, mas eu volto lá em Isaías, quando ele encontra o santo e diz, eu não. Nós falharíamos se não disséssemos que você primeiro tem que ter esse encontro com Deus. Na sessão anterior, uma irmã chega para mim no fim do culto aqui, hoje à tarde, e diz, eu não sei se é possível, Robson, mas eu me reconverti hoje. O que basta ao mundo, o que basta se nós ganhássemos o mundo? Bastaria? Vamos ganhar o mundo e perder a nossa alma. Essa não é uma mensagem de egoísmo. É uma mensagem que tira o fardo da comissão e coloca o fardo de Cristo, que ele é leve e é suave, que faz com que você o encontre de forma pessoal, seja transformado por ele, e você assuma a sua comissão e o seu chamado, que é implícito ao encontrar o Cristo, e que você o leve com amor, que você o leve com paixão, que você faça sem peso, que você faça sem a carga, porque você faz porque ama. Porque você faz que o encontrou primeiro e que o seu vaso foi reestruturado, as suas feridas foram fechadas. Sabe quantas vezes eu tenho que pedir perdão na minha vida? Inúmeras. Às vezes, várias vezes por dia. Quantas vezes eu me arrependo dos meus maus caminhos? Inúmeras. E eu vou continuar assim até ele vir. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu cantando hoje, Jesus, tu podia vir, daí acabava com isso. Aí estava resolvido já. Aí estava, deu. Para mim está bom já deu. Por mim. Primeiro em você, depois no outro. Falharíamos como igreja
se nós não pregássemos um evangelho de arrependimento, que leva a um encontro único com Cristo, e a comissão vem a reboque, cheio de paixão e de visão, de vontade de botar a mão no arado, porque é impossível guardar só para a gente aquilo que nós recebemos de graça. É impossível você ter encontrado a Cristo e não querer levar adiante numa grande comissão, mas infelizmente é possível você querer levar a comissão sem ter o próprio Cristo. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos observar isso antes de que nós venhamos a ser tomados pelas rotinas e os trabalhos e que nem Deus nós temos mais no caminho. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar por você, orar pelo pessoal que está em casa. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu casamento, pelo seu trabalho. A impressão que eu tenho é que o diabo usa até a desculpa da grande comissão para acabar com trabalhos, com famílias, acabar com ministérios. Que loucura isso. Mas o evangelho genuíno é o evangelho do arrependimento. É o evangelho simples. É o evangelho que troca o fardo pelo de Cristo, que é leve e suave. Igual a esse, não tem comparação. O que eu tenho contra ti é só que tu esqueceu o primeiro amor. É só tudo. É só que tu esqueceu o mais importante. Está fazendo um ótimo trabalho, só que eu não estou mais contigo. Tu está fazendo isso para alguém, não sei para quem. Por mim, não. Nós falharíamos como igreja se não pregássemos um evangelho de arrependimento. Falharíamos se não te instruísse a ter um encontro genuíno com Deus e a servi-lo a partir deste encontro. Nós falharíamos como igreja se colocássemos funções e deveres e o ocupássemos com tarefas, como que se essas tarefas, por si só, fossem te aproximar de Deus. Se só a tarefa e só a comissão nos aproxima de Deus, por que tantos ministérios, famílias desmoronam como castelos de carta? Porque antes tem a tenaz, que vem com uma brasa viva. Antes da comissão, nós temos o encontro. Antes da comissão. É por isso que muitos chegarão naquele dia e ainda que tenham uma lista repleta de coisas como que se tivessem feitos para Cristo, ele vai dizer, cara, tu realmente fez. Mas não para mim. Não pelo motivo certo. Tu fez para ti, pela tua história, pelo teu nome, pela tua carreira. Nós falharíamos miseravelmente se não pregássemos o evangelho do arrependimento. Falharíamos miseravelmente. Papai, nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Nós queremos Te servir a partir do encontro contigo e não a partir de uma comissão linda que nos é dada. Nós queremos constantemente reconhecer que nós nada somos sem Ti e que se todos os dias a brasa tiver que encostar nos nossos lábios, que encoste todos os dias.
nós fomos chamados e comissionados. Papai, o principal chamado, que é nos converter dos nossos maus caminhos, esse é o chamado. Esse é o chamado que tem que estar vivo no nosso coração. Papai, nos visita, tem misericórdia de cada um de nós. E que flua da nossa vida como consequência um servir voluntário a partir de um coração arrependido, de um coração que reconhece que é homem de impuros lábios e que sim vive com pessoas igualmente impuras, mas que contigo, Senhor, nós temos uma esperança tanto para nós, primeiramente para nós, e em seguida para toda a humanidade. Papai, nos perdoa porque nós colocamos a comissão acima de Ti, nós colocamos o ministério, os nomes que o homem dá, seja qual for, acima do encontro genuíno. Tem misericórdia, Papai, de cada um de nós. Tem misericórdia de cada um de nós. Se você quer oração, vem à frente. Nós vamos estar orando com você. Vem à frente. Enquanto nós adoramos, nós vamos orar para aqueles que estiverem aqui de forma mais pessoal. Saudades de Ti, minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar o meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Quero me apaixonar por Ti outra vez. Quero me entregar a Ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Quero me apaixonar por Ti outra vez. Quero me entregar a Ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Ter saudades de Ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu
Aleluia. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, obrigado porque Tu nos alinhaste nessa noite. Tu corrigiste o nosso caminho, o nosso curso. Tu nos trouxeste de volta para o prumo, para o equilíbrio. Pai, obrigado por tirar a venda que estava sobre os nossos olhos e fazia com que nós enxergássemos de forma equivocada o maior dos chamados. Pai, obrigado. Obrigado porque nós precisamos de tempos em tempos ser recolocados no lugar. Obrigado porque de tempos em tempos nós precisamos ser lembrados. Que Tu antes de nos comissionar, Tu nos amou. Diante de nos enviar, Tu nos amou. Diante de nos ensinar, Tu nos amou. Pai, esse relacionamento ele tem que ser genuíno e ele tem que ser anterior a qualquer chamado e comissão. Nada se compara a um dia nos Teus atos. Por isso, papai, obrigado porque Tu trouxe essa clareza à Tua igreja. Nos visita constantemente, papai. Visita o Teu povo constantemente, para que o único fardo que nós venhamos a carregar seja o Teu, que é leve e suave. Em nome de Jesus, abençoa aqui as famílias, os casais. Pai, restaura os relacionamentos que estavam sendo destruídos pela comissão. Restaura relacionamentos que estavam sendo destruídos pelos fardos que não são os Teus. Em nome de Jesus, papai, restaura a Tua igreja. Amém e amém.